O Domingo Espetacular começa agora falando sobre o caso Luana Piovani. A briga da atriz com Pedro Scooby chegou aos tribunais. Gritar, falar, reivindicar é preciso. A disputa que começou por causa da pensão dos 3 filhos pode fazer Luana perder a guarda das crianças. Eu peguei o processo, mas aí eu vi umas fotos minhas, nua. Eu nunca mandei foto nua de ninguém para lugar nenhum. Como a justiça portuguesa encara essas questões? O mais importante é olharmos para as crianças. A defesa de Luana Piovani abre o jogo pela primeira vez. É o que você vai ver a partir de agora. Qualifica como mulher e como mãe. Quem quiser acreditar, acredita. Os juízes da internet, eles são assim, muitas vezes eles vão lá e julgam sem saber de fato o que é verdade ou não. Essa série de discussões entre a Luana Piovani e o ex dela, o Pedro Scooby, tem sido acompanhada por milhões de pessoas assim, pelas redes sociais e de maneira muito instantânea. Um episódio atrás do outro. Só que essa nova temporada saiu da internet e foi parar nos tribunais. É que agora o Pedro Scooby decidiu processar a Luana Piovani. Ele tá querendo me calar. E eu entendo, né? Porque queima muito o filme dele. Todas essas vezes que eu venho pra cá, contar todas as faltas que ele comete. Só que funciona. É por isso que eu faço. Cara, é muito louco eu ter que vir aqui e sempre ficar desmentindo as coisas. É justamente por isso que eu tô querendo judicializar tudo. Porque há 3 anos eu passo por isso, mano. No processo, que corre em segredo de justiça, Pedro Scooby pede para que Luana Piovani não exponha mais o nome dele e o das crianças nas redes. É isso, eu tô no meu limite, tá ligado? E diante dessa declaração, um elemento surpresa. Pela primeira vez, a defesa da atriz Luana Piovani gravou uma entrevista. Qual é o objetivo da defesa da Luana Piovani nesse momento? Ser pai é muito mais do que deitar e fazer filho. Se você se sentou agora para acompanhar, é preciso explicar a primeira temporada. Eu acho que a internet não é lugar para se resolver problema de família. 2013. Luana Piovani se casa com o surfista Pedro Scooby. Juntos, eles tiveram 3 filhos. O mais velho, com 10 anos, e um casal de gêmeos, de 7. Em janeiro de 2019, toda a família decide se mudar para Portugal. E foi lá também, no mesmo ano, que a Luana e o Pedro se separaram. A partir daí, eles definem verbalmente a divisão de despesa dos filhos. A virada total da trama aconteceu no fim do ano passado, quando Luana Piovani foi para as redes sociais se queixar do valor da pensão que Scooby estava pagando. Ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel, ou seja, ele veio para Portugal comigo, escolheu essa casa comigo, eu moro aqui com os meus 3 filhos, mas ele acha que quem tem que arcar com o aluguel sou eu. É uma pensão aí de em torno de R$25 mil, porque o Scooby achava que ele deveria pagar menos do que isso. Ele queria pagar o que ele acha justo, foi o que ela disse publicamente. Luana Piovani também traz ao público que não concorda com o presente dado pelo pai aos filhos: celulares. Um cara que dá 3 celulares no Natal e não tem a menor preocupação com que conteúdo essas crianças vão adquirir. E agora, mais recentemente, um videogame. Ele deu o celular para as crianças no Natal e desligou na minha cara quando eu questionei. Vem cá, mas e qual é o tipo de controle? Ele achou que eu queria mandar na casa dele. Numa entrevista a um site, Scooby rebateu. Ele disse: eu dei um celular, o mais simples, de segunda mão. Porque é isso, para joguinho. Isso ganhou mais holofote depois que o filho mais velho postou essa mensagem em sua própria rede social enquanto estava na casa do pai. O filho do ex-casal diz que não adianta tirar os patrocinadores do pai e que os filhos não estão ao lado da mãe porque não aceitam mentiras. No final, ele pede ajuda das pessoas e diz que sabe que Deus o ajudará. Importante transcrever aqui tudo que roda em paralelo a outro drama familiar que o Pedro Scooby vive com a atual mulher. A filha do casal, a Aurora, de apenas 1 mês, acaba de deixar a UTI depois de enfrentar uma cirurgia complicada. Até agora ainda não curti em paz o nascimento da minha filha, mano.
No capítulo mais recente, o papel dos advogados, tanto do Scooby, com quem tentamos contato e não obtivemos resposta, como da Luana Piovani, tem sido determinante. Porque nesse momento há pelo menos 2 processos na justiça que Pedro Scooby move contra a Luana Piovani para que ela não fale mais dos problemas familiares nas redes. Como a Luana Piovani é brasileira, tem moradia aqui no Brasil, mas também nesse momento está morando em Portugal, há um processo correndo por lá. Portanto, a gente vai conversar agora com exclusividade com a advogada brasileira da Luana Piovani, Maria Cristina Câmara, e também com o advogado português que está representando ela nesse momento, Ricardo Serrano. Qual é o objetivo da defesa da Luana Piovani nesse momento? Continuar lutando pelos direitos da Luana Piovani, não é? E fazer valer aquilo que ela acredita. A primeira audiência aconteceu nessa última semana em Portugal. Foram 2 processos, um no Tribunal Brasileiro e um no Tribunal Português, que seria para impedir Luana de se pronunciar sobre qualquer questão que envolva o nome de Pedro Viana. O Tribunal Brasileiro já emitiu uma decisão, né? Isso faz com que o Tribunal Português se torne incompetente em razão do território. Então, em razão desse processo que corre no Brasil, eu fiz o requerimento para extinção do processo em Portugal. Porém, o requerimento não foi apreciado e, para nossa surpresa, a audiência ela aconteceu a revelia, né? Na ausência da Luana e também na minha ausência. Peguei o processo por curiosidade e fui ler. Eu vi umas fotos minhas, nua, aí no meio do processo. Eu nunca mandei foto nua de ninguém pra lugar nenhum. Fiquei intrigada, não estava entendendo o que as minhas fotos nua tem a ver com o fato dele querer que eu me cale. O que tem é um print do perfil dela, só pra mostrar que ela se contradiz, né? Das vezes que, quando eu tava lá com a Vanessa Lopes, que as crianças são fã dela, tiraram uma foto, ela julgou. A Luana Piovani não foi à audiência porque estava trabalhando em outra cidade, em Portugal? Um dia ela estava nos Açores, no compromisso de trabalho, né? Ela estava gravando a novela. A defesa da Luana Piovani diz que esse capítulo não vai passar em branco e que pretende recorrer da decisão da Justiça, que aconteceu na ausência dela nos tribunais. Quantos processos há na Justiça nesse momento envolvendo os nomes de Luana Piovani e Pedro Scooby? Não posso me pronunciar sobre isso. O ponto aí principal não tem a ver com guarda ou com pensão de alimentos, tem a ver única e exclusivamente com a tentativa que ela vem fazendo já há muito tempo de tentar alinhar a educação das crianças. Nesse momento, a Luana está calada ou não? Eu não sei te dizer. Então, se por acaso eu parar de falar, vocês já sabem por quê. É porque mais um macho alfa dentro do seu patriarcado conseguiu calar uma mãe. Tanto para a justiça quanto para pai e mãe, as crianças são sempre o centro da preocupação. Mas diante de tantas brigas e um roteiro de filme que parece não ter fim, o certo seria tirar as crianças da sala, num caso como esse, de Luana e Scooby. Um dos maiores estudiosos da psicologia no Brasil, Jacob Goldberg, explica o que as cenas explícitas da família do ex-casal famoso podem representar. Uma criança, ela é incapaz de interpretar e assimilar conflitos dos adultos porque não tem condição ainda nem intelectual, nem afetiva, de nenhuma natureza, para compreender inteiramente e principalmente para julgar. O mais importante é olharmos para as crianças e percebermos uma máxima que usamos em Portugal, que vem do tempo do Pitágoras. Nós dizemos, educai as crianças para não ter que julgar os adultos. Navegar é preciso, viver não é preciso. Gritar, falar, reivindicar é preciso.